E aí galera, estamos de volta, o professor Andreas na área aqui mais uma vez para a gente falar sobre tópicos de Física Moderna 2 e continuar falando sobre a relatividade. Povo, o que você já sabe? Você já sabe que uma das consequências, a primeira consequência de você ter aqueles dois postulados, que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial, a gente viu a questão do trem. Então tem o trem, o cara que está de dentro do trem e o cara que está fora do trem. Se a velocidade da luz para os dois referenciais é a mesma, isso quer dizer que a velocidade da luz, quando o movimento é assim ou quando o movimento é assado, é a mesma. E tem uma consequência. E a consequência é justamente esta equaçãozinha que é ΔT igual a ΔT' sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Alguém pode estar perguntando assim, professor, a questão de quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa para você, né? Exatamente, mais devagar o tempo passa para você. Tá, isso quer dizer que se eu estiver num carro a 30 km por hora ou 100 km por hora, vou colocar 100. Se eu estiver num carro a 100 km por hora, o tempo vai passar mais devagar para mim do que uma pessoa que está parada? Sim, só que essa velocidade é tão pequena que quando você fizer essa conta aqui, ó, aqui vai dar praticamente zero. Aqui dá praticamente zero, isso aqui dá praticamente 1 e raiz de 1 é 1, então vai dar a mesma coisa. Então o tempo para quem está lá de fora do carro, para quem está dentro do carro, cara, é a mesma coisa, sacou? Então não tem tanta diferença e aí é que tá, por isso que a gente não percebe no nosso cotidiano isso, a dilatação temporal acontecendo, beleza? Tem que ser velocidades grandes. Agora, você tem, por exemplo, um satélite orbitando a Terra. Daí satélite, você tem que ficar com a velocidade lá todos os dias, com a velocidade, sei lá, de chutar um valor, de 10 mil km por hora. Daí já é uma velocidade maiorzinha, né? Não é uma velocidade muito grande, não dá tanta diferença, mas se você for considerar que é um satélite que faz o teu GPS funcionar, qualquer diferençazinha de tempo, qualquer atraso de tempo, te faz passar por uma rua sem virar, sacou? Isso quer dizer que o satélite está em órbita lá na Terra, em órbita da Terra, ele está com uma velocidade maior que a nossa. Isso quer dizer que o tempo para ele, o relógio do satélite, ele sempre se atrasa em relação a nós. Por quê? Porque lá para ele o tempo passa mais devagar. E isso é fato, povo, isso é fato comprovado. Quem lança satélite tem que pensar nisso. Então, o relógio do satélite passa mais devagar do que o nosso relógio. Isso quer dizer que de vez em quando a gente tem que ir lá no computadorzinho e adiantar o relógio satélite. E lembrando, o relógio satélite é um negócio muito preciso. O relógio mais preciso que a gente tem é o relógio atômico hoje. E daí você tem que ir lá e mexer para ajustar o relógio satélite com o relógio da Terra. Fechou? Então, uma das coisas que a gente usa a relatividade é para o GPS. E só funciona porque a gente sabe isso aqui. Se não fosse isso, a gente teria atrasos, a gente não teria precisão no nosso GPS. Beleza, prof. Outro exemplo muito legal é esse exemplo aqui, ó. Tipo, entra raios cósmicos, raios de fora do universo em si, na atmosfera. Beleza. Quando esses raios cósmicos se chocam com gases da atmosfera ou da nuvem, eles produzem uma partícula, muitas vezes, chamada de muon. É uma partícula que talvez você nunca tenha ouvido falar, não tem problema. Mas ó, quando raios cósmicos se chocam com moléculas da atmosfera ou com as nuvens, forma essa partícula que a gente chama muon. Tá, só que essa partícula, olha que doideira, ela tem um tempo de vida de 2,2 microsegundos. O que quer dizer isso? Ela aparece e já desaparece. Ela tem um tempo de vida de 2,2 microsegundos. Qual que é o detalhe? O detalhe é que quando ela é produzida, olha só, quando ela é produzida, ela vier para a Terra com a velocidade maior do universo, a velocidade mais top do universo, que é a velocidade da luz, que ela não vai ser produzida com essa velocidade, óbvio. Por quê? Porque só chega nessa velocidade da luz a luz, né? Enfim, mas se ela viesse com a velocidade da luz, já que ela só tem este tempo de vida, ela só conseguiria percorrer algo em torno, se você fizer a conta lá, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT, coloca no tempo 2,2 microsegundos, 2,2 vezes 10 a menos 6. E coloca aqui a velocidade da luz, 3 vezes a oitava. A conta vai dar 660 metros. 660 metros.
Ou seja, se ela vier com a velocidade top do universo, ela só consegue percorrer, até desaparecer, 660 metros. Qual que é o problema? O problema é que ela é formada na alta atmosfera. Ela é formada tipo assim, 10 km para cima. E mesmo assim, a gente detecta muons chegando aqui na Terra. Ah, professor, como que a gente detecta? Meu, quando a gente começou a detectar isso aqui, como assim? Se o tempo de vida dela é esse, e isso a gente consegue provar lá no acelerador de partículas, como que ela consegue percorrer 10 km se ela com 600 metros ela desaparece? Daí vem a dilatação temporal. Ah! E a dilatação temporal vai falar o seguinte para você, ó. Essa partícula vai estar numa velocidade próxima à velocidade da luz, certo? Certo. Isso quer dizer que para ela o tempo passa mais devagar. Ah, então esse 2,2 microsegundos para a partícula vale mais tempo. Por isso que ela consegue chegar aqui na Terra. Por isso que ela consegue percorrer toda a distância necessária para chegar aqui na superfície. Sacou a ideia? Então a gente mede 2,2 microsegundos. Só que para ela, esse 2,2 microsegundos, vamos supor, equivale a, sei lá, chutar um valor, tá? 2 milissegundos. Porque para ela o tempo passa mais devagar. Isso é dilatação temporal. Sacou? E a gente consegue detectar esse muon aqui na superfície. Então esse exemplo clássico demais, um exemplo que aparece aí nos livros, que é o do muon. Detalhe, teve muita gente, ou tem muita gente, que sabe do paradoxo dos gêmeos. Já ouviu falar? O paradoxo dos gêmeos quer dizer o seguinte, você tem dois irmãos gêmeos. Então, dois irmãos gêmeos univitelinos, os caras são igualzinhos, nasceram no mesmo dia, no mesmo horário, segundos de diferença. Então os caras são iguais. Beleza, você pega um gêmeo desse e coloca numa nave espacial e faz essa nave se mover pelo espaço numa velocidade próxima à velocidade da luz. Durante 50 anos. Durante 50 anos, o nosso tempo aqui, né? 50 anos. Beleza, e esse cara tá indo lá pelo espaço, viajando durante 50 anos. E esse paradoxo ele não pode necessariamente ser explicado por essa forma. Por quê? Porque essa forma é para referenciais inerciais. Tá? No caso do gêmeo que está indo, ele vai em velocidade constante, beleza, referência inercial, só que ele precisa voltar. Para ele voltar, ele tem que parar e vir, tem que acelerar. Daí já foge um pouquinho, mas dá para entender. Olha só, o cara fica 50 anos lá viajando, na velocidade próxima à velocidade da luz. Quando ele volta, aqui na Terra se passaram 50 anos. Ou seja, o gêmeo que ficou aqui ralando, trabalhando e tal, ele tá 50 anos mais velho. Velhinho já, o cabelo em galinha. Oh, meu irmão! E quando o irmão volta, ele tá exatamente do mesmo jeito que ele foi. Por quê? Quando você chega numa velocidade próxima da luz, o tempo passa muito devagar. Então ele não vai ter envelhecido quase nada. Esse é o paradoxo dos gêmeos. Um gêmeo vai estar super velhinho e o outro gêmeo ele vai estar novão como ele saiu daqui. Sacou? Isso é relatividade. Professor, isso acontece? Como eu te falei, teoria da relatividade, meu, ela já foi provada e comprovada por vários testes de maneiras diferentes várias vezes. A gente já colocou, inclusive, relógios atômicos em aviões. E o avião vai indo com a velocidade x e daqui a pouco você percebe que aquele relógio atômico se atrasou em relação ao relógio atômico aqui da Terra. Então, mais uma vez, comprovando que quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa. Só que tem outra consequência. E a outra consequência é essa aqui, povo. A outra consequência é contração espacial. Tem a dilatação temporal e tem a contração espacial. Anota aí pra mim. Professor, o que é essa letrinha aqui? É gama. Esse gama é como a gente chama aquele termo assim, ó. Raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui tudo, pra gente não ter que ficar repetindo a todo momento, a gente chama de gama, sacou? Daí, a contração espacial é isso aqui, ó. Delta L é igual a L0 sobre. Daí vem raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se liga agora, você está viajando nesta direção aqui, neste sentido, indo numa velocidade próxima à velocidade da luz. O teu comprimento, ele diminui. Isso é contração espacial. Também tem toda uma matemática básica, você não precisa de uma matemática muito elaborada, é matemática básica mesmo. Se você quiser, é só pesquisar um pouquinho para chegar nessa equação. Como a gente já fez da dilatação temporal, não vou fazer para contração espacial, tá? Mas,
Quanto mais rápido você vai, menor você fica na direção que você está viajando. Quanto mais rápido você vai, menor você fica. Professor, tem como calcular este comprimento aqui que eu vou ter quando viajar na velocidade próxima da luz? Sim, tem como. Ali, ó, é aquilo. Comprimento inicial, comprimento final, e daí você tem como calcular este comprimento aí final sem problema nenhum. Quanto mais rápido você vai, menor você fica. Fica com isso na cabeça porque as questões que caem no teu material são questões teóricas, tá? Então, nem precisa saber muito a fórmula, mas saiba a teoria. Terceira coisa, terceira consequência, também tem diferença na massa. Povo, essa equaçãozinha aqui é a mais famosa de todas, né? Quase ninguém entende, mas todo mundo sabe que ela existe, que é essa aqui, energia é igual a m vezes c elevado ao quadrado. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, esse cara é uma constante, que é a velocidade da luz, certo? Eu consigo, através da energia, saber a massa e através da massa, saber a energia. Cada massa tem uma energia associada. Então, por exemplo, se eu pego lá um átomozinho que seja, de urânio, e eu vou quebrar esse átomo, eu sei quanto de energia vai sair dali por causa disso aqui, ó. Se eu pegar um átomozinho dessa mesa e fazer com que ela vire energia, eu sei exatamente quanto que vale essa energia. Isso aqui não necessariamente quer dizer o seguinte, ó, eu consigo transformar massa em energia, energia em massa. Não é isso que eu estou querendo falar. Estou querendo dizer que energia é uma manifestação da massa e a massa é uma manifestação da energia. Professor, como assim? É tipo assim, ó, olha só, para você entender bem esse exemplo. Imagine aqui que eu tenho uma balança. Tem o quê, professor? Uma balança. Beleza. Super, ultra, mega precisa. E eu coloco este apagador em cima da balança. Beleza. Isso aí está medindo a massa, né, prof? Isso, estou medindo a massa. Se eu colocar este apagador assim, ó, na balança, a balança vai medir mais. Mais massa do que ela estava medindo antes. Sabe por quê? Não, o peso é o mesmo, a gravidade é a mesma, a massa é a mesma, tal, mas a balança vai medir mais. Porque aqui tem mais energia do que aqui. Professor, como você sabe que assim tem mais energia que assim? Porque assim vai ter uma energia potencial gravitacional, né? Isso quer dizer que se o objeto estiver desta maneira, vai ter mais energia. Se tem mais energia, eu meço mais massa. Sacou? Então, as duas coisas são basicamente uma manifestação da outra. Eu consigo saber a energia de uma certa quantidade de massa e eu consigo saber a massa que pode ser formada por uma certa quantidade de energia. Então, energia é igual a mc². É isso. Acabou. Isso aqui vai fazer muito sentido quando falar de radioatividade. E daí isso aqui vai fazer bem mais sentido para você. Mas é isso. Acabou. E deixa eu te falar mais. Uma consequência disso aqui. Quanto mais rápido você vai, mais devagar o tempo passa, menor você fica e mais maçudo você fica. Quanto mais rápido você vai, mais maçudo você fica. Por quê? Mais energia você tem. Quanto mais energia, mais massa. Sacou? Por isso que eu não consigo acelerar uma partícula na velocidade da luz. Por que não, professor? Porque quando eu acelero a partícula na velocidade da luz, ela está cada vez mais ganhando energia. Cada vez mais ganha energia, ela ganha mais massa. E quanto mais massa ela ganha, mais difícil é de eu acelerar. Só que chega um momento que ela ganha tanta energia, que ela ganha tanta massa, que a massa tende ao infinito. E daí não é possível uma força infinita, né? Então não é possível você acelerar uma partícula na velocidade da luz. O que a gente faz com os prótons lá no acelerador de partículas é chegar na velocidade de 99,9 da velocidade da luz. Mas não consigo chegar no 100%. Por quê? Porque daí você precisaria de uma força infinita. Por quê? Porque quanto mais energia, mais massa você precisa. Quanto mais energia, mais massa. Mais massa, mais força. Mais força você precisa. Sacou? Beleza? Então tem essas consequências aí da relatividade. E isso tudo é relatividade restrita. Depois vem a relatividade geral. E a relatividade geral, ela traz uma nova noção de tempo
e de espaço. Juntando as duas coisas, e a gente fala hoje no tecido espaço-tempo. Tecido espaço-tempo é o quê, professor? Eu consigo me mover pelo espaço, aqui ó, mas eu também consigo me mover pelo tempo. Eu consigo fazer o espaço se deformar, mas eu também consigo fazer o tempo se deformar. E a gravidade nada mais é do que uma manifestação, olha só, a gravidade, o Einstein conseguiu conceituar, a gravidade nada mais é do que uma manifestação desta deformação do tecido espaço-tempo. Isso é gravidade. Se eu tenho, imagine, aqui é preenchido por um tecido. Vamos pegar esse tecido 2D, fica mais fácil de chegar. Um tecido 2D. Se eu coloco uma massa neste tecido, o que vai acontecer? Ela vai afundar, certo? Qualquer massa que seja, ela vai afundar. Quanto maior a massa, afunda mais. Menor massa, afunda menos. Legal, prof. Se eu coloco um objeto aqui, esse objeto não vai ser atraído? Isso é gravidade. A gravidade nada mais é do que um afundamento, entre aspas, vamos dizer assim, um afundamento do tecido espaço-tempo. E daí todo objeto que eu coloco pertinho desta massa, ela é atraída. Ela é atraída por quê? Porque ela só vem em conjunto com o tecido, né? Só vem. Esse é o novo conceito de gravidade que a gente tem. Sacou? Beleza? Então essa é a relatividade geral. Isso aqui sim, tem uma matemática pancadaria. Daí a gente não vai ver, obviamente, mas tem uma matemática legal. Mas, povo, isso aqui é extremamente comprovado. Isso é extremamente provado. E a partir disso que vem todas as aspirações de filme, de tipo Interestelar, Perdido em Marte. Daí a gente começa a pirar nos filmes e nada, buraco negro, vem a partir desse conceito aqui. E nada mais interessante nessa área do que a própria realidade. Então, fica aí a dica para você. Isso é relatividade, uma noção geral, pra você ter uma ideia geral da coisa. E valeu, povo! Professor André fica por aqui. Até a próxima. Tchau!